Boa noite, sou eu mais uma vez. Nós entramos algumas vezes antes para falar que exatamente às 18h30 nós estaríamos ao vivo aqui no Face. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 4 de Daniel. Será que uma pessoa pode viver como um animal? Bem, é isso que nós vamos ver. Então, nós vamos estar orando agora, que vocês estejam intercedendo por mim, para que aquilo que eu fale não seja segundo o que eu acho, mas segundo o que a palavra de Deus diz. Nós estamos dentro de uma série sobre Daniel, escatologia em Daniel, e se você perdeu as lives anteriores, fique tranquilo. É só entrar no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e ali você procura escatologia em Daniel. E você vai poder assistir tudo que nós já falamos, tá bem? Isso que nós vamos falar hoje será gravado e colocado lá também, tá bom? E compartilhe com seus amigos. Se você acha que aquilo que nós estamos estudando é algo realmente relevante, faça como alguns que têm nos acompanhado têm feito, têm colocado nas suas redes, não é? Assista isso que nós vamos falar hoje até o fim. Tem coisas muito interessantes, tá bom? Então vamos estar orando agora. Deus amado, nós louvamos o teu nome. Te engrandecemos, Senhor. Nos colocamos em tua presença no Santo dos Santos. Somente o Senhor é o nosso Deus. Somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador do céu, da terra. E nós reconhecemos a nossa total incapacidade e impotência. Deus, o Senhor sabe que tem havido lutas espirituais, que tem vindo sobre mim, sobre a graça, mas nós somos mais que vencedores. E cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Manifesta, Deus, o teu poder. E agora, meu Pai, abençoa todos aqueles que vão entrar e já estão entrando. E depois, Senhor, também abençoe aqueles que vão estar em nosso canal, Raul Nogueira Canal, e vão estar ali entrando e participando também. Nós te agradecemos por esse tempo, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas. Seja comigo, Senhor. Sou fraco e ilimitado. Em nome do Deus vivo oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bom, muito bom. Bem, nós vamos estar compartilhando o capítulo 4, um capítulo muito interessante. Bem, nós já tínhamos visto que os nossos amigos, amigos de Daniel, eles realmente foram corajosos, foram pessoas assim tremendas, não é? Tem até uma passagem que está no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, que fala lá a partir do versículo 12, não é? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, os alegreis exultando. Olha o 14, interessante. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ele aconselha: não sofra, porém, nenhum de vós, está falando a cristãos, como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, ou seja, ele citou apenas alguns problemas, mas é vasto, não é? A quantidade de pecados que nós cometemos. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, e é chegado a hora. Vou ler novamente.
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio sem o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Então, esse aqui é um texto do Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 4, desde o 12 nós fomos, e era exatamente o que aconteceu com os nossos 3 que foram lançados na fornalha ardente. Claro que ele está usando de uma forma simbólica um fogo ardente que surge entre vós. Ou seja, o Senhor muitas vezes permite que certas coisas aconteçam para que experimente a nossa fé. Nabucodonosor, apesar de tudo o que aconteceu, continuava crendo que o nosso Deus era mais um Deus. Só que um Deus, talvez na cabeça dele, superior a todos os outros deuses, mas não era um Deus único. Bom, ele vai contar uma história que ele passou e a experiência que ele teve, como tudo voltou ao normal, mas a gente percebe já pelo começo, porque ele está contando algo que já aconteceu, que ele continua achando que há outros deuses. Tá bem? Então vamos começar, capítulo 4, diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicada. Olha só. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, a forma como ele está falando dá a impressão, se nós não prestarmos atenção, que ele se converteu. Bem, ele está vendo sinais, está vendo a manifestação do Deus Todo-Poderoso, mas isto não significa que ele realmente tenha entendido. Olha só, ele fala bem claro, versículo 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e seu domínio de geração em geração. Então ele concorda que o reino dele, do nosso Deus, é eterno. Muito bem. Agora ele vai começar a narrar um sonho. Mas entenda e volto a repetir. Olá, Edson. Ô, Edson, meu irmão. Que saudades, meu querido. Se você encontrar o nosso pessoalzinho aí da cruzada, manda um abração para eles. Tá bem? Bom, então veja bem. Nabucodonosor não entendeu ainda quem é o nosso Deus. Ele está vendo apenas alguns sinais, já está declarando que ele é como se fosse um Deus acima de todos os deuses, mas continua crendo em outros deuses. E ele vai contar a história onde ele passa por uma experiência terrível e reconhece esse Deus. Mas, veja bem, como ele está contando já depois de ter acontecido, e pelo que ele está declarando, mostra que ele não entendeu nada ainda. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Bom, imagina o homem mais poderoso daquela época. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Ora, se Nabucodonosor, passado por essa experiência, porque ele está contando uma experiência. Olá, César. Tudo bem, meu querido? Então, Nabucodonosor está contando uma experiência que ele já aconteceu, ok? A primeira coisa que se ele tivesse convertido era se livrar de todos os magos, feiticeiros,
tudo que não valia nada. E teria ficado somente com Daniel. Vamos continuar. Então, ele mandou chamar todo mundo, né? Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, você percebe? Não entendeu nada ainda. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Agora, olha só, no versículo 8, o que ele vai dizer. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Mas Nabucodonosor, ou alguém ligado a ele, mudou o nome para Beltesazar. E o que é que significa Beltesazar? Significa Bel, que era um deus, proteja a sua vida. Mas olha o que ele fala. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Queridos, tem pessoas que falam, não, aqui Nabucodonosor se converteu. Não se converteu coisa nenhuma, ele não entendeu nada. A única coisa que ele está experimentando é o poder de Deus, e está mesmo. Deus tem realmente se manifestado a ele, mas ele continua com as crenças que ele possuía. Ele chama esse Daniel, cujo nome é do meu Deus. Olha só. Então ele fala, por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos. Agora Daniel pelo menos foi colocado acima de todos os outros, né? Então é interessante como incrédulo pensava que Daniel ele possuía espírito de Deus, né? Que ele adorava. Então, Beltesazar, chefe dos magos, versículo 9, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Então o Senhor coloca um sonho que Daniel vai interpretar. Então, simbolicamente, ele vai descrever como se fosse uma grande árvore, não é? A sua folhagem era formosa, porque ele falou, era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, ou seja, tira tudo quanto é folha, né? Espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Então, tudo que estava ligado a essa árvore, animais e outras coisas, foram embora. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, vocês já viram, uma árvore que é cortada, enorme, é cortada e fica um toco, né? Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Bronze é símbolo de juízo, ok? Na erva do campo. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais o coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes
E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, ou seja, Deus, o nosso Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Ou seja, qual é a mensagem que ele está recebendo nessa alegoria, vamos dizer assim? Ele está dizendo, olha, aqui está deixando bem claro que a pessoa, eventualmente, que vai passar por isso, e nós sabemos quem é, vai ter uma experiência terrível. Até, olá, Rogério, uau! Puxa vida, Rogério, que bênção você está comigo. Então, até que você, essa pessoa, que no caso nós vamos saber que é Nabucodonosor, reconheça o Deus Altíssimo, não é? Então ele fala, no versículo 17, tinha uma condição para a restauração desse homem. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, não é olá, André, tudo bem? Não é o homem que decidiu, você rei, você isso e aquilo, você é o presidente do Brasil, você é o governador. Se Deus não permite, meu filho, não acontece não. E sempre que Deus permite, tem um propósito. Então ele fala, a fim de que conheçam os viventes, ou seja, todos os que são vivos, e que tomem conhecimento dessa história, né? Reconheçam o quê? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, essa mensagem, nessa ilustração dessa árvore, que significa uma pessoa, tinha um propósito, que essa pessoa se humilhasse diante desse Deus Altíssimo e reconhecesse que o reino que ele tinha só estava na mão dele porque esse Deus Altíssimo estava permitindo. Querido, faça essa aplicação para os governantes desse mundo. Qualquer país, escolhe um. Pode ser o Brasil, pode ser os Estados Unidos, pode ser quem. Escolhe um. A palavra está bem clara. Eu vou ler de novo. A fim de que conheçam os viventes, seja no Brasil, seja fora do Brasil, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Guarda isso. E o dá a quem quer. Queridos, você pode perguntar para mim assim, Hitler foi permissão de Deus, como todos os demais, permissão de Deus, sempre com um propósito. Você sabe que, em função de uma série de coisas que aconteceram com o povo judeu, veio a se cumprir a profecia que o país chamado Israel seria feito em um dia. E foi assim mesmo que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Foi assinado em 1948 por um brasileiro, não é? E Israel surge em consequência dessa guerra, em consequência disso. Olha, quando você olha para trás, você começa a perceber quantas coisas aconteceram na história e que depois de passar a gente começa a ligar, a ver as coisas acontecendo, e isso continua hoje. Fiquem tranquilos com o que está acontecendo em alguns países, não é? Bem, diz assim: isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belteshazzar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino
não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então ele volta a insistir que Daniel tinha o Espírito dos deuses santos. Como eu disse, tem alguns estudiosos que eu não sei, talvez não estudam versículo a versículo, ou pegam apenas um trecho assim, que dá a entender, dá a impressão que Nabucodonosor se converteu. Não. Até esse capítulo 4 ele não se converteu. Ele só teve experiências com Deus que o levou a crer que esse Deus estava acima de todos os demais deuses, mas continuava existindo esses outros. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, porque aquilo que ele vai receber é algo tão... Imagina, se o homem hoje é mais poderoso, não é, do mundo, se nós formos colocar, de repente acontecesse o que eu vou dizer para vocês. Como é que a gente vai interpretar isso? Você já imaginou? Imagina se acontecesse isso com o governante da China, ou o governante lá da Coreia do Norte, Estados Unidos, o Brasil, o Argentina, não importa. Deus sempre tem um propósito. E muitas vezes é para que a igreja acorde. Então, aqui diz, então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Ele falou, a informação que Deus está passando para mim é algo... Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho. Ou seja, Nabucodonosor percebeu. Daniel deve ter ficado pálido, ficou chocado. Imagina, aquele homem poderoso, de repente, olha o que vai acontecer. Vamos ver? Olha só a interpretação, é terrível, não é? Muito bem. Então ele respondeu Beltesazar, ou seja, respondeu Daniel, e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio. Vou ler novamente. O sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, porque Nabucodonosor dominava muitos e muitos países, não é? Cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam a sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu, deve ter crescido na mesma proporção à soberba dele, não é? És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com raízes deixai na terra, atada com cadeias, de ferro e de bronze. Olha só, na erva do campo, seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, que nós vamos ver que seriam 12 meses. Esta é a interpretação, ó rei. E esse é o decreto do Altíssimo, ou seja, esse é o decreto do próprio Deus, que está acima de qualquer reino, de qualquer rei. Então ele fala, este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Interessante.
Daniel, em tempo nenhum, colocou o rei numa situação humilhante. Não. Ele continuou tratando o rei como rei, sabendo que Deus tinha um propósito, não é? Então ele fala, essa é a interpretação, o rei, este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até, essa será a condição, que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, o que Daniel está dizendo? Daniel está dizendo para dar um pouco do nosso. Olha, isso que vai acontecer é uma experiência para que você se humilhe, para que você perceba que você não é o cara, para que você perceba que existe alguém por trás de você que está permitindo que você seja grande, e ele tem usado a sua vida para isso. Então ele diz assim, versículo 26, quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Então olha que profecia tremenda. E quem está falando isso, quem está contando isso em detalhes é o próprio Nabucodonosor, depois de ter passado essa experiência. Nunca esqueçam disso. Então, a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina, não você. Portanto, ó rei, agora o versículo 27, Daniel era muito macho, né? Daniel realmente... O que ele vai falar agora é confrontar o rei, é admoestar, puxar a orelha daquele rei. Bom, Daniel simplesmente poderia ter sumido agora. O rei podia simplesmente mandar matar no ato. Era um hábito dele fazer isso, resolver certas situações com morte. Olha o versículo 27. Então, Daniel vai aconselhar Nabucodonosor a abandonar o pecado, a sua soberba, a sua vaidade. Então ele fala, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados, pela justiça. E as tuas iniquidades, ou seja, acaba com isso, acaba com seus pecados, com suas iniquidades, usando de misericórdia, coisa que ele não tinha, para com os pobres, e talvez, se prolongue a tua tranquilidade. Bem, isso vai se cumprir, e nós vamos ver isso no sábado que vem, ok? Se vocês quiserem, vocês dão uma lida em casa, porque ele vai passar por essa experiência durante 12 meses, ou seja, foi um ano que Nabucodonosor foi humilhado. Mas havia promessa de restauração se, e somente se, ele se humilhasse diante do Senhor e reconhecesse que ele era o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Só que nós vamos perceber já pelo começo da história, que ele não entendeu nada. Meu amigo, tudo bem, Eduardo? José Viana, que Deus o abençoe. Espero que aquele nosso irmão tenha entrado em contato com você, porque ele estava querendo investir aí no seu ministério, aí no Peru, tá bom? E aproveitando, se alguém deseja investir na vida do Eduardo, então faça isso, tá? Uma pessoa que ouviu falando sobre o ministério lá no Peru entrou em contato comigo e pediu contato e, graças a Deus, se tornou um investidor do Eduardo. Bem, então nós paramos aqui no versículo 27 e os 7 tempos que foi mencionado são os 12 meses, tá bem?
É uma experiência singular, é uma experiência única que Nabucodonosor passou e foi algo assim que eu fico pensando, eu falei, puxa vida, né? Esse Deus realmente está no controle de todas as coisas, tá bem? Bem, se você ouviu, se você gostou, se você assistiu até o fim, e você quiser compartilhar isso na sua rede, é muito bom. Compartilha, para que muitas pessoas possam começar a acompanhar. Porque quem gosta de escatologia, a base dela é exatamente o livro de Daniel. Então, próximo sábado nós vamos estar falando versículos 28 até 37 e vocês vão ver a experiência completa e os resultados dela. Tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode fazer isso agora. Rogério, você está bem, Rogério? Depois você entra em contato comigo também, tá bom? Um grande abraço a vocês todos, que Deus os abençoe. Eu vou estar orando agora, para que Deus possa estar agindo poderosamente na sua vida. Oh, meu Deus, meu Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós reconhecemos, ó Pai, que somos miseráveis, pecadores, necessitados de Ti. Que o Senhor, e somente o Senhor, possa estar no controle da minha vida, da vida da minha esposa, da minha casa, dos meus filhos, meus netos, de cada um que de alguma forma eu esteja em contato. Seja com o Lucas, meu Deus, que é filho da Lu, Marcos, que está precisando muito do Senhor. Ele está com tumores, meu Deus, tumores no estômago. Também te peço pelo João Pedro, do Cláudio, que passou realmente 1 ou 2 semanas assim de um jeito que nós nunca imaginamos, com uma infecção nas amígdalas, terrível. E é possível até que agora ele já esteja em casa. Entregamos, Senhor, todos, o Rafa, a Pri, Rafa que tem problema, hidrocefalia, e tem, graças a Deus, tem se recuperado um pouco, não é? Mas que o Senhor possa estar com todos os nossos irmãos, a Rebeca, do Evaldo, que também fez aplicações há pouco tempo. Quantas pessoas, Senhor, a Paulinha Tsai, quantas pessoas, que o Senhor possa estar entrando com providência, Senhor, agindo poderosamente na vida de cada um que tem necessidade. Pai, se há entre nós, que está aqui, pessoas doentes, enfermas, não só no sentido físico, mas precisando de restauração do seu mundo interior, que o Senhor possa pôr a tua mão agora de poder, leve realmente pessoas ao profundo arrependimento, deixando os seus pecados, confessando eles diante de ti. Deus, há pessoas muitas vezes que estão hoje com raiz de amargura dentro da família. Muitas vezes estão assim, carregando ódio, raiz de amargura. Deus, isso é coisa do inferno. Que o Senhor possa restaurar as famílias, Senhor. Restaurar pai, mãe, filho, filha, netos, netas. Que o Senhor possa estar entrando com providência. Quebranta, Senhor. Leva ao profundo arrependimento. Restaura as famílias, ó Deus. Porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, desejo a cada um de vocês uma ótima noite, restante aí de sábado, que o Senhor possa estar guardando você e a sua vida. E orem por mim, que Deus os abençoe. Ô César, boa noite, querido, fica na paz do Senhor. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, põe aí agora, para a gente poder ver, tá bem? Se não tem, nós vamos encerrar, tá bom? E que Deus abençoe.